Olá! Olá! O Diário do Campus Revista está no ar e te mostra a partir de agora o que acontece de mais importante na melhor universidade privada do sul do Brasil. Você vai ver no programa de hoje. Dia do Vendedor de Livro. A nossa equipe foi até a EdPUC conhecer o trabalho de quem faz grandes obras chegarem às nossas mãos. As novidades do curso de gastronomia. PUC passa a ter o primeiro aparelho de ressonância magnética nuclear. Veja também, professor da Faculdade de Educação Física acende a tocha olímpica. O Diário do Campus Revista volta em 1 minuto. A leitura, além de prazerosa, pode estimular o raciocínio lógico e a capacidade de interpretação. No Dia do Vendedor de Livros, a nossa equipe foi ver de perto como é o trabalho de quem faz as mais diferentes obras chegarem às nossas mãos. Vender livros é um desafio, muito maior do que vender roupas, carros ou joias. O livro não é apenas algo concreto. Nele, cabem risadas, lágrimas, viagens impossíveis e sonhos ainda não sonhados. A EdPUC é o local na universidade onde é possível adquirir livros e a imensidão que vem com eles. 14 de março é dia do vendedor de livros e Ilse, que trabalha na EdPUC há 2 anos e meio, conta um pouco sobre a profissão. A livraria é um lugar bom de trabalhar, que tem os livros, que espalham conhecimentos. A editora universitária é um lugar onde os professores da PUC têm oportunidade de divulgar suas obras. A loja da EdPUC fica no prédio 41 e fica aberta das 9 da manhã às 9h15 da noite. E aí, ficou curioso para saber o processo da produção de um livro? Confira agora na reportagem. Para que um livro chegue às prateleiras, acontecem muitas etapas depois que o autor termina de escrever a obra, começando pela edição e revisão de texto. O processo de revisão inicia quando os autores enviam os textos para a editora, e são 3 colegas aqui que trabalham como revisoras. Elas leem os textos, todo o texto, e avaliam e marcam questões de ortografia, concordância, toda a parte gramatical. Elas marcam no texto e, após, enviam para o autor. Então a etapa visual começa. Decidir capa, cores e fontes é papel do setor de planejamento gráfico da editora. No primeiro momento, nós recebemos do autor um briefing de criação, ao qual ele nos dá indicativos de como que ele gostaria que fosse a capa. Vamos dizer assim, por exemplo, se tem alguma arte, algumas referências que ele considera agradáveis com o contexto do livro. E depois que nós recebemos esse briefing, nós fizemos uma análise. A pessoa que faz a capa, ela busca, faz algumas pesquisas na internet de algumas coisas similares. Utilizamos um banco de imagens que nós temos também, que auxilia muito. E depois de todo esse processo de pesquisa e criação, nós encaminhamos ao autor uma amostra, vamos assim dizer, como o livro ficaria. Em paralelo com o trabalho dos designers, o Laboratório do Livro Digital trabalha nos e-books. Leva em torno de duas semanas para realizar a parte de modelagem, junto com a renderização, que é às vezes a parte que mais demora, e depois da parte de edição de vídeo, de colocar as explicações de cada parte. Na produção do livro, a editora recebe cerca de 80% de texto e o resto de imagens e tabelas. No processo do livro digital, a equipe adiciona movimentos aos objetos e os transforma em desenhos 3D. A editora está migrando para um processo de produção mais digital. A ideia da editora é manter a sua produção inicialmente em livros digitais, mas permitir que o usuário final tenha acesso ao material impresso, caso ele opte. Então, a gente está falando de impressão sob demanda. E falando em impressão, a gráfica é o lugar mais movimentado. Imprimir, cortar, costurar e colar são algumas das etapas. Então, aqui nós temos o setor de pré-impressão, onde nós recepcionamos os arquivos, é feita a montagem do trabalho e gravação de chapa em processo laser. Saindo daqui, vai diretamente para impressão. Temos um processo de acabamento, que é um processo de corte. Aqui nós dispomos de 2 guilhotinas totalmente informatizadas, que permite o operador, com um programa, fazer um corte seguro
né, de perfeição e segurança para o próprio operador. Então, são máquinas já adequadas na NR12, que permite que o corte seja feito preciso, né, com um programa que pode variar para livros, folders, cartazes, enfim, todo tipo de impresso. Logo mais adiante nós temos um processo de costura e colagem de capa. Agora nós estamos trabalhando ali com um processo de costura. O livro ele pode ser costurado ou pode ser simplesmente somente colado, né? Nesse caso aqui nós estamos trabalhando com um livro que ele é costurado. Então ele unifica todos os cadernos com uma costura em linha. Depois ele vai ser posto a capa e finalizado com um corte. Então vocês podem ver aqui, observar como é que funciona a máquina. Ela vai unificando todos os cadernos. O processo para o livro ficar assim, pronto, leva de 3 a 5 meses. E depois as obras ficam à venda aqui, na livraria da EDPUC, no prédio 41. Quem nunca sonhou em fazer um daqueles pratos de dar água na boca? O curso de gastronomia aqui da PUC tem opções para todos os gostos. E eu fui lá conferir de perto como foi o primeiro dia de aula prática dos futuros chefes. O curso superior de tecnologia em gastronomia tem uma receita deliciosa para quem é faminto por conhecimento. Isso com um tempero especial, a estrutura do mundo PUC. A primeira aula está sendo muito boa porque a PUC ela tem infraestrutura, tá? É um curso muito bem pensado, muito bem organizado e a gente tem um excelente corpo docente, excelentes laboratórios e uma universidade que dá apoio. Receita de sucesso. O sucesso vem depois de muitos anos de planejamento e preocupação com a excelência do projeto pedagógico. O primeiro dia de aula prática teve um acontecimento especial, a entrega da doma e a foto histórica que marca o início dessa jornada. A doma é a vestimenta do chefe, né? Então nós tivemos toda uma preocupação em fornecer, né, como um presente, como uma gratificação para os nossos primeiros alunos do curso. Então todos os alunos ganharam a sua primeira doma e isso é muito importante, né, para esse profissional ter essa primeira vestimenta que é uma caracterização do profissional cozinheiro, do profissional chefe dentro de uma cozinha. Depois do esforço, vem a recompensa. As expectativas dos alunos foram correspondidas. Nossa, eu estou achando o máximo. Eu não poderia esperar por nada mais que isso. Eu estou gostando, adorei todos os professores, a estrutura, fiquei impressionada com tudo que a PUC está oferecendo. Estou achando maravilhosa, assim, toda essa estrutura aqui que tem. Estou muito feliz aqui na PUC, acho que é isso aí. Idades diferentes, histórias diferentes, mas o mesmo sonho, a gastronomia. E por isso, a busca pelo curso foi tão grande. A procura no ingresso vestibular resultou em 2 turmas de 30 alunos e uma longa lista de espera. A duração do curso é de 5 semestres. Após isto, o profissional estará pronto para um mercado de trabalho aquecido e em expansão. E hoje tem a volta do quadro Diário Digital. Qual será a dica do Pedro Del Fabro? A dica de hoje é o site TED Talks, uma biblioteca online de palestras de assuntos diversos. A página reúne especialistas em áreas específicas que falam sobre as suas ideias de uma forma simples, descontraída e fácil de entender. Clicando em Watch, você pode escolher o vídeo que deseja assistir livremente ou deixar o site escolher por você, selecionando a opção Surprise Me e respondendo as perguntas. Os vídeos são em inglês e nem todos têm tradução para o português, mas ouvir o áudio original com legendas em outra língua é uma boa opção para quem quer treinar o idioma. Depois do intervalo, PUC passa a ter primeiro aparelho de ressonância magnética. E ainda, a volta do quadro no estúdio. Do tamanho do futuro. A PUC também é destaque quando o assunto é tecnologia. E agora, a universidade passa a ter o primeiro aparelho de ressonância magnética. A PUC passa a ter o seu primeiro aparelho de ressonância magnética nuclear, o RMN. O equipamento foi adquirido por meio de recursos do FINEP. A iniciativa do projeto foi da professora Sandra Inflô, diretora da Faculdade de Química. O RMN e o laboratório pertencem ao IDEA, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade. Toda a gestão desse equipamento
todas as solicitações para esse equipamento são geridas pelo IDEA. Esse laboratório de ressonância magnética nuclear passou então a ser mais um laboratório do Instituto IDEA. Isso fez com que tudo aquilo que o Instituto já oferecia à comunidade acadêmica da nossa universidade, em termos de velocidade e qualidade de pesquisa, ampliou-se, fortaleceu-se com esse equipamento. O laboratório é mais um estímulo para a pesquisa e ensino. Além disso, contribuirá para que a universidade amplie seu grau de excelência e ganhe em qualidade e velocidade. A consolidação que a PUC busca para a internacionalização de suas pesquisas. O RMN está disponível para uso do ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa, empresas do Tecnopuc e a sociedade em geral. Por exemplo, o que nós podemos fazer aqui, que nós temos aqui é uma molécula de acetona, que nós estamos analisando aqui um próton, que a gente pode ver a distribuição de como isso está arranjado na molécula. O pessoal da química, da farmácia, da medicina pode usar isso também para ver como estão arranjadas as suas ligações, os seus agrupamentos por síntese. O laboratório fica na sala 103 do prédio 12B. Os interessados no uso do equipamento podem acessar a página do IDEA no site da PUC. Mais informações pelo telefone 3320 3565. Há poucos dias do início dos Jogos Olímpicos, o professor Nelson Totti, da Faculdade de Educação Física, marca a presença ao participar do revezamento da tocha, que é símbolo do evento. Com envolvimento em diversos projetos da Faculdade de Educação Física, o professor Nelson agora tem um novo desafio. Às vésperas do início dos Jogos Olímpicos, ele vai carregar a tocha, que é símbolo do evento. O revezamento da tocha é um momento extraordinariamente importante, né? Porque é justamente onde surge o simbolismo que liga o passado dos Jogos Olímpicos com os dias de hoje. E uma boa oportunidade para quem quer entrar nesse clima olímpico é visitando a exposição Memorabilia Olímpica, organizada pelo Grupo de Pesquisas em Estudos Olímpicos e pelo Comitê Brasileiro Pierre Coubertin. Desde 2006, ele participa ativamente de projetos do Comitê Brasileiro Pierre Coubertin e, em 2008, foi convidado para presidir a instituição. Além disso, possui na FEFID um acervo pessoal que conta com peças históricas de outras edições dos Jogos. E prestes a participar de um ato histórico, Nelson ressalta a importância do fundador dos Jogos Olímpicos na era moderna. Então, Pierre de Coubertin, esse francês, foi o idealizador daquilo que nós vamos estar agora assistindo a partir do dia 5 de agosto no Rio de Janeiro. No armário de vidro estão quadros com fotos da cerimônia de acendimento da tocha em Olímpia Antiga, na Grécia, entre outros objetos. Essa cópia oficial, né, essa estátua se chama Diadôminus, né, e Diadôminus significa o portador da diadema. A diadema é essa fita que fica em volta da cabeça do atleta, que representa que ele é um campeão olímpico. Então, na antiguidade, num primeiro momento, quando eles venciam a competição, eles recebiam essa fita vermelha e amarravam ela na cabeça, nos braços, na perna, como simbolismo da sua vitória. A mostra fica ao lado da Secretaria da FEFID, no 6º andar do Parque Esportivo, e está aberta para visitação. Vale a pena conferir. Depois do intervalo, tem a volta do quadro No Estúdio. E você vai ver uma entrevista sobre o discurso de ódio nas redes sociais. É em instantes no Diário do Campus. Quem aprecia a sétima arte está sempre em busca de novas histórias. E os professores do curso de produção audiovisual nos dão dicas de alguns filmes. There is only IBM and DuPont and Exxon. And you have meddled with the primal forces of nature. O jornalista e cineasta Carlos Gerbasi sempre aliou na sua vida duas grandes paixões, o cinema e o jornalismo. Ele é professor do curso de produção audiovisual da FAMEX e acredita que o documentário é o gênero cinematográfico que mais se assemelha ao jornalismo. Para ele, são dois mundos muito parecidos. O jornalismo sempre foi um tema muito interessante para o cinema, né? Até porque muita gente, no começo do cinema lá,
que foi fazer os primeiros roteiros, muitos eram jornalistas. Então havia essa proximidade entre os dois mundos, né? E o cinema algumas vezes fez filmes bem interessantes sobre jornalismo e jornalistas, né? Talvez o primeiro desses filmes muito bons chama-se A Montanha dos Sete Abutres. O filme do diretor Billy Wilder traz o sensacionalismo e a falta de ética no jornalismo. A história fala sobre um jornalista que faz de tudo para a grande repercussão de sua matéria, chegando a manipular os fatos. O segundo filme que fez, eu acho, um bom retrato do mundo do jornalismo é Rede de Intrigas, Network. A produção trata das relações pessoais no jornalismo. A inveja, o ego, o egoísmo e os jogos de poder são temas do filme. O terceiro filme, que é um clássico também, chama-se Todos os Homens do Presidente, do Alan J. Pakula. A história sobre o jornalismo investigativo é o contrário da Montanha dos Sete Abutres, trazendo a verdade dos fatos na essência da profissão. Nas produções mais recentes, né, a mais bacana seja uma série de TV do Aaron Sorkin, chamado Newsroom. My name's Steven. I'm a junior and my question's for Will McAvoy. A série The Newsroom conta a história de uma equipe que tenta salvar a audiência de um telejornal em decadência. News anchors. You're popular because you don't bother anyone. How do you feel about that? Are you willing to say whether you lean right or left? Can you say why America is the greatest country in the world? I'm not letting you go back to the airport without answering the question. A volta do quadro no estúdio traz uma entrevista sobre o discurso de ódio nas redes sociais e como ele afeta a atualidade. Eu conversei com um doutorando da Faculdade de Psicologia. Veja agora. Olá! O No Estúdio de hoje recebe o doutorando da Faculdade de Psicologia, André Verzoni. Ele veio conversar com a gente sobre discurso de ódio nas redes sociais. Agora, em 2016, passamos pelo primeiro processo de impeachment em que esses argumentos estão tão claramente expostos nas redes. Bom, André, então, quais são as características desse discurso de ódio que a gente vê hoje em dia nas redes sociais? Os discursos de ódio, na verdade, eles contêm muita intolerância, né? Então, basicamente, seria uma dificuldade de entender o que o outro está pensando ou o que o outro está dizendo. Então, na maioria das vezes, esse discurso de ódio, de intolerância, ele resulta de uma falta de capacidade de empatia, que é uma habilidade humana bastante geral, que para alguns autores que falam sobre a contemporaneidade seria uma habilidade social que está um pouco em decadência, né, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então isso faria parte do contexto contemporâneo. E tem uma outra questão que é o quanto as tecnologias não nos permitem ter empatia, né? Porque, por exemplo, nós estamos conversando aqui agora, a gente está vendo uma reação do outro, o tom de voz, o que tu está achando daquilo que eu estou falando, como que tu está no dia de hoje. Né? Enfim, a gente tem como contextualizar. E nas redes sociais a gente não tem como contextualizar. Né? Eu escrevo uma coisa agora de tarde e uma pessoa vai ler daqui a uma semana, talvez. Ou vai ler hoje à noite, ou vai ler agora. E isso que eu escrevi nesse momento, talvez, se eu estivesse em outro lugar, eu não escreveria. E também pode sair fora de contexto, né? Pode sair fora de contexto, pode acontecer uma outra coisa nesse tempo que eu não considerei antes de eu ter falado aquilo. A outra pessoa pode ter lido uma outra informação. A gente não está, apesar de estar conectado, as pessoas estão, na verdade, desconectadas, né? Porque hoje em dia, assim, né, principalmente nessa história do impeachment, a gente vê muito dois lados bem acirrados e com bastante, enfim, empatia, ódio um dos outros. E na verdade, a minha pergunta para ti é se esse discurso sempre existiu, esses dois lados muito claros, e agora nas redes sociais é mais exposto, ou se isso é novo, nas redes sociais se manifesta diferente? É difícil dizer. Talvez esse seja um comportamento humano, assim, geral, assim, e histórico até. E as redes sociais estejam permitindo
que a gente possa verificar isso, né? Pessoalmente, pelo que a gente tem estudado no nosso grupo de pesquisa, me parece muito mais como, vamos dizer assim, uma suplência da identidade. Então, na verdade, eu quero me afirmar, eu quero ter uma identidade bem marcada, bem fixa, então eu estabeleço o que eu sou e um contraponto. Né? Então, é mais ou menos assim, escolhe qual é o time que tu torce. Não precisa fazer muita coisa, só precisa torcer pelo time. E todo mundo vai saber o que aquilo significa. Né? Então, isso de ser, vamos dizer assim, dois polos, né, tão antagônicos, né, e é impressionante, porque é muito regulado, parece 50-50, né? Então, é mais por essa questão, assim, né, de talvez um reforço da própria identidade da pessoa. Bom, porque o que a gente vê hoje é assim, uma pessoa posta uma coisa na rede social, ali no feed do Facebook, por exemplo, Sim. e ela não posta direcionado a alguém. E as outras pessoas se identificam, se sentem, por exemplo, agredidas, e aí respondem num discurso forte. Com certeza, isso é um problema muito grave, porque um exemplo assim para ilustrar isso é a nossa dificuldade de escrever alguma coisa para uma pessoa que a gente não conhece. Né? Então, eu quero escrever uma carta para uma instituição de ensino. Eu vou mandar para o professor André, então eu vou escrever para ele. Né? Não, vou mandar para qualquer professor, eu não sei quem é que vai ler. Bom, tu vai ter que escrever uma coisa meio geral, não muito específica. E na rede social, às vezes a gente perde um pouco essa dimensão. A gente está escrevendo para todo mundo. E, na verdade, a gente não está habilitado para isso, né? A gente não tem a experiência. Então, e talvez por essa questão da empatia, a gente tem uma dificuldade de imaginar o que isso vai ocasionar nas outras pessoas. Né? O que isso provoca no outro? O que isso vai provocar no outro. Né? Então, talvez nas redes sociais a gente pudesse ter um comportamento, digamos assim, menos específico, né? Mais geral. Sim, até porque o outro são várias pessoas. São várias pessoas. Então, fica muito difícil escrever algo que seja, vamos dizer assim, banal. E o Diário do Campus Revista fica por aqui. Você pode nos acompanhar também em youtube.com/Diário do Campus. Até mais! Um bom fim de semana para você!